crianças, dando continuidade aos estudos da apostila número 18 de vocês, a nossa aula de número 2, lembrando que essa semana é a semana da criança, então nós vamos falar um pouquinho sobre o trabalho infantil, na nossa aula de geografia. Com o surgimento das fábricas no século XVIII na Europa, aumentou muito a quantidade de crianças trabalhando. Não existiam leis que proibissem o trabalho infantil. No Brasil, até o começo do século XX, as indústrias também utilizavam crianças como operário. De lá para cá, foram criadas leis internacionais que proibiram o trabalho infantil. Atualmente, no Brasil, o trabalho é proibido por lei para menores de 14 anos. Adolescentes de 14 anos podem trabalhar como aprendizes, mas não em atividades que ofereçam risco à vida e à saúde. Mas será que essa lei é respeitada? Observe a fotografia. Aqui então vocês têm uma fotografia de uma criança trabalhando no comércio de ambulantes na cidade do Rio de Janeiro, em 2014. Em 2014, aproximadamente 3,3 milhões de crianças e adolescentes entre 15 e 17 anos trabalharam no Brasil, de acordo com o IBGE. Embora esse número ainda seja muito grande, ele vem diminuindo. Várias ações de instituições internacionais, organizações não governamentais e do governo brasileiro têm contribuído para essa diminuição, com programas para manter as crianças nas escolas e longe do trabalho. A criação do Estatuto do Adolescente, o ECA, pelo governo brasileiro em 1990 é um exemplo. Então aqui esse texto ele fala um pouquinho sobre o trabalho infantil. Aqui tem uma legendinha que vai falar sobre o que é a condição de aprendiz. Então, aprendiz é o menor trabalhador em situação legal, cuja atividade deve respeitar determinados critérios, como a proibição do trabalho noturno, o máximo de 8 horas trabalhadas, desde que tenha o ensino fundamental completo, frequência à escola e entre outros, ok? Então, com base aqui nesse texto acima, vocês irão responder as questões aqui embaixo, ok? Número 1. Com base no texto acima, responda as questões a seguir. Em sua opinião, por que é importante manter as crianças na escola e longe do trabalho? Aqui, então, vocês irão responder de acordo com a opinião de vocês, ok? A letra B. De quem é a responsabilidade em cuidar para que as crianças estudem e não trabalhem? Aí também vocês irão responder de quem é a responsabilidade. Quem está responsável, então, em cuidar da criança, certo? A luta contra o trabalho infantil. Uma das instituições que luta contra o trabalho infantil é a Fundação das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, criada pela Organização das Nações Unidas e que protege e ajuda crianças do mundo todo. O UNICEF está presente no Brasil desde 1950, promovendo campanhas de vacinação, aleitamento e combate ao trabalho infantil e outras ações que proporcionam uma vida melhor às crianças e aos adolescentes brasileiros. Conheça o anúncio de uma das campanhas promovida pelo UNICEF contra o trabalho infantil. Aqui então vocês vão observar aqui esse cartaz, e esse cartaz é do dia 12 de junho, que é o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. O cartaz foi criado em 2016, a campanha do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, que conta com o apoio da Organização Internacional do Trabalho e do UNICEF. Aqui esse cartaz então está falando não ao trabalho infantil,
e na cadeia produtiva. Apoie essa ideia. Então, com base aqui nesse cartaz, vocês vão responder também a questão aqui abaixo. Qual é a brincadeira infantil ilustrada no cartaz? Então, vocês observam aqui que as crianças estão realizando uma brincadeira aqui nesse cartaz. Qual que é a brincadeira que está sendo ilustrada aqui? Então, vocês irão colocar aqui nesse espaço, ok? Os gráficos a seguir representam o trabalho infantil no Brasil por região, entre o período de 1993 a 2015. Aqui, então, vocês vão observar um gráfico comparativo. Esse gráfico é de colunas. E nesse tipo de gráfico é possível comparar dados de anos diferentes, como o exemplo aqui ao lado. Então, esse gráfico aqui são crianças e adolescentes entre 10 e 13 anos que trabalham por grandes regiões. Esse gráfico é em porcentagem entre 2013 e 2015. Então, aqui, ó, a legenda verde, ele representa o ano de 2013. E a legenda azul, ela representa o ano de 2015, certo? Então, aqui no ano de 2013, por exemplo, aqui na região norte, vocês podem observar que o índice de crianças que trabalham era de 5,6% e em 2015 foi de 4,1%. Então, como dá para observar aqui no gráfico, ela caiu bastante. Aí aqui essa outra legenda representa a região nordeste, que também em 2013 era de 4,9% e em 2015 caiu para 3,6%. Na região sudeste, em 2013 eram de 1,8% o índice e em 2015 1,7%. Caiu bem pouquinho, mas também caiu. Agora aqui na região sul, que é a nossa região, em 2013 o índice era de 3,5% e em 2015 caiu para 2,4%, que caiu bastante. Na região centro-oeste, em 2013, a taxa era de 2,3% e em 2015 essa taxa caiu para 1,9%. Então, esse gráfico ele representa crianças e adolescentes entre 10 e 13 anos que trabalham por grandes regiões, ok? Aqui nós temos um gráfico de linha. Esse tipo de gráfico é formado por uma linha construída a partir da união de pontos que representam os dados. Ele geralmente é utilizado para mostrar o comportamento de um fenômeno ao longo de um período de tempo. Veja o exemplo ao lado. Aqui então ao lado nós temos esse gráfico, ele está representando então crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos que trabalham entre 1993 a 2014. Então aqui em 1993 até 2014, como vocês podem observar aqui em números, que foi caindo. Olha como caiu bastante, ó. Até 2014 ele diminuiu então bastante o índice de crianças nessa época que trabalhavam, né? E que trabalham, na verdade, certo? Aqui abaixo nós temos um outro gráfico, ele é o gráfico pictório. Esse tipo de gráfico pode assumir a forma de qualquer tipo de gráfico, de colunas, de barras, de setores ou de linha. Mostra sua construção, deve incluir desenhos referentes ao assunto, que atraem a atenção do leitor e indicar uma proporcionalidade. Aqui esse gráfico, então, é um gráfico pictório, que também representa crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos que trabalham por faixa etária de idade, em 2014. Então, aqui é por faixa etária, ó, de 5 a 9 anos, aqui de 10 a 13 e aqui de 14 a 17. A legendinha aqui ao lado, então, cada criança, cada imagem corresponde a 70 mil crianças. Então, como vocês podem observar aqui que em 2014, crianças de 5 e 9 anos era bem pouca, aí de 10 a 13 já aumentou
e de 14 a 17 aumentaram bastante, certo? Esse gráfico ele é do IBGE e ele foi elaborado em 2015, ok? Agora vamos para as atividades referentes aos conteúdos. Observe o gráfico de colunas e responda. Na letra A. Havia alguma região brasileira em que a mão de obra infantil era utilizada em 2015? Então, nós vamos lá para o gráfico de colunas, que é esse gráfico aqui, o primeiro gráfico que a gente viu. E aí a gente vai observar nesse gráfico de coluna o quê? Se havia alguma região brasileira em que a mão de obra infantil era utilizada em 2015. Então, voltamos para o gráfico e vamos ver lá se em 2015 havia alguma região brasileira, certo? É lógico que havia, né? A mão de obra infantil havia aqui em todas as regiões, ó, em 2015, certo? A perguntinha, então, a letra B. Em qual região brasileira havia maior porcentagem de crianças e adolescentes trabalhando entre 2013 e 2015? Também vocês voltam lá no gráfico de coluna e veem qual região, qual das regiões brasileiras havia o maior porcentagem de crianças e adolescentes, ok? A número 2. Que conclusão sobre o trabalho infantil e adolescente podemos chegar observando o gráfico de linhas? Como você concluiu isso? Também vocês vão lá no gráfico de linhas e vão observar lá qual a conclusão que você chegou sobre o trabalho infantil observando o gráfico, ok? A número 3. Em qual gráfico podemos obter informações sobre a faixa etária que apresenta o maior número de crianças e adolescentes trabalhando no Brasil? Aí também vocês vão ver lá qual o gráfico que nós podemos observar melhor, certo? E essa então foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Caso ainda reste alguma dúvida, procure o professor ou a professora lá no grupo de estudo para que ele possa estar te auxiliando, ok? Tchau e até a próxima aula. Olá pessoal, estamos começando a nossa segunda aula referente à 18ª apostila, a disciplina de matemática, e sou o professor Luiz, como vocês estão acostumados. O conteúdo de hoje de matemática é bem divertido, eu tenho certeza que vocês vão adorar fazer na casa de vocês, que é um dominó da tabuada. Então nós vamos relembrar a tabuada, né? Vocês vão poder aí praticar a tabuada na casa de vocês, brincando. Então, a instrução: cole em um papel firme, recorte as peças e guarde no envelope para brincar em sua casa com a família. Então aqui embaixo nós temos as peças do dominó, como vocês podem observar. O que vocês farão? Vocês vão recortar em volta de cada peça, conforme a tesourinha está apontando, né? Colar num papel firme para que essas peças fiquem melhor de vocês jogarem. E daí é só brincar como o dominó que vocês estão acostumados, certo? Só que como é um dominó da tabuada, como que vai funcionar? Vocês irão relacionar as operações com os resultados. Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha primeira peça, a primeira parte 2 vezes 2, e eu tenho aqui o 49. Como que vai funcionar? Vocês vão procurar, né, quem tiver a peça que tenha a operação que dá 49. Então, aqui neste jogo, neste dominó da tabuada, qual a operação que totaliza 49? Vai colocar aqui e dar sequência à brincadeira. Vocês podem escolher 2, 3 pessoas para brincar, certo? E assim vocês vão estar praticando a tabuada já. Continuando, nós temos aqui uma segunda atividade. Pinte o resultado correspondente às operações a seguir. Então, nós temos aqui várias operações envolvendo multiplicação e divisão. Vocês vão efetuar os cálculos e vão pintar o resultado correto. Por exemplo, 7 vezes 5. Qual é o resultado correto? 35. Então, vocês vão pintar o resultado que corresponde à operação.
Em seguida, nós temos multiplicações que vão dificultando e temos também divisões maiores. Por exemplo, essa aqui, 220 dividido por 5. Qual é o resultado? Então, se necessário, armem o cálculo numa folha à parte e pintem o resultado correto. Então, essas foram as nossas atividades de matemática dessa apostila. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com o professor de vocês lá no grupo de estudos. Tchau, até o nosso próximo encontro.